descobrir que Mário Quintana, o poeta que escreveu esses versos, era gaúcho, não é mesmo? O sotaque, ou fala regional, só aparece na escrita quando o escritor escreve de propósito. Outra diferença da fala para a escrita é que na fala nós usamos o corpo todo para completar a comunicação. Olha, vou te contar. Eu por aqui de trabalho, o telefone tocando feito um louco, o chefe no bem bom lá no Rio de Janeiro, e ninguém fez isso para me ajudar. Se a Miriam precisasse transmitir toda essa agitação num bilhete para Elvira, teria que dispensar os gestos, e o bilhete ficaria mais ou menos assim. Imagine só, eu com o trabalho acumulado, o telefone tocando sem parar, o chefe viajando, e ninguém moveu uma palha para me ajudar. A maneira de aprender a língua falada e a língua escrita também é diferente. Você precisou ir à escola para aprender a falar? Como que você aprendeu a falar? Como que eu aprendi a falar? Abrindo a boca. Minha mãe me ensinou. Como eu aprendi a falar? Sozinho. Não sei, meu. Acho que com o exemplo dos outros. E a língua escrita? Como é que a gente aprende a ler e a escrever? A ler e escrever na escola, né? Fui pra escola, aprendi com a professora. No colégio, é claro. Indo pra escola. Numa conversa, pessoalmente ou por telefone, nós podemos ver ou ouvir a pessoa com quem estamos falando. A comunicação acontece na hora. Quando escrevemos uma carta, nos comunicamos através do tempo e da distância. E por falar em cartas, vamos ver como as diferenças entre a língua falada e a escrita aparecem na história da Elvira. Você se lembra do conselho que eu dei para Elvira quando ela foi visitar o Sr. Cláudio? Você vai ter que caprichar no vocabulário e confiar na sorte, hein, mocinha? Eu disse isso porque a linguagem informal a gente usa num papo entre amigos. Ela poderia parecer estranha numa visita de trabalho. Assim como ficaria estranho dizer impor-se-á a necessidade de escolher com cautela as palavras a serem usadas, minha jovem, em vez de mandar a Elvira caprichar no vocabulário, apesar de as duas falas quererem dizer a mesma coisa. Agora vamos dar uma olhada no uso da linguagem em cartas. Aquela que Elvira escreveu para o irmão, por exemplo, é informal. Tudo bem aí? Comigo vai tudo bem. Se não fosse a saudade, eu poderia dizer que sou uma pessoa completamente feliz aqui em Belô. Adorei saber que a Gracinha quer vir para cá. Se ela sair daí no sábado, fica mais fácil para eu ir buscá-la na rodoviária. E o meu sobrinho? Morro de saudades dele. Diga para a Gracinha vir bem rápido. Eu sei que o meu irmão me entende melhor se eu escrever do mesmo jeito que falo. Mas aqui, por exemplo, eu escrevi assim: se ela sair daí no sábado, fica mais fácil para eu ir buscá-la na rodoviária. Se eu estivesse falando, eu poderia até dizer assim: se ela sair no sábado, fica mais fácil para mim ir buscar ela na rodoviária. Enfim, nós podemos ter uma escrita informal e uma escrita mais formal. E assim chegamos ao final do módulo. Como vou dizer isso agora? Então, que tal uma pausa? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. O que nós aprendemos é dominar a escrita. Você sabia que só 10% das línguas faladas no mundo de hoje tem escrita? É sim. 90% das línguas existentes são só faladas. Mas isso não quer dizer que os povos que não têm escrita sejam inferiores. Eles transmitem sua cultura de forma oral, isto é, falando, contando histórias, cantando. Dá para você imaginar como seria viver numa cultura sem escrita? Fica difícil imaginar como seria viver sem a escrita, né? Sem livros, sem jornais, sem revistas. A escrita para nós é fundamental. E já que nós temos essa técnica fabulosa de comunicação aqui na ponta dos dedos, por que não fazer o melhor uso possível dela? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. A nossa teleaula de hoje foi toda sobre as diferenças entre falar e escrever. Nós vimos que a linguagem formal e a informal podem ser usadas tanto na fala quanto na escrita. E para terminar, verificamos que a escrita é uma das técnicas de comunicação mais eficientes que existem. Pode escrever.
A língua de um povo é um dos seus maiores patrimônios. Seja falada ou escrita, vale a pena fazer uso dela. Até uma piada fica melhor contada com as palavras bem escolhidas. Que tal ir experimentando até a próxima teleaula?